Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Rádio Unesc, pelo Instagram da nossa universidade, pelo canal do YouTube da Unesc TV ou pela telinha através do Canal 20. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast Checkup, onde todos os dias trazemos para você e para sua família assuntos relevantes de saúde e bem-estar. E nesse mês de setembro, a gente segue com a série especial Setembro Amarelo, trazendo temáticas em pauta aí de valorização à vida. Hoje nós vamos falar como oferecer suporte a alguém que está em crise. Para falar desse assunto, a gente recebe ela, que tem graduação em psicologia pela nossa Unesc, é prata da casa, trabalha no AMASF e no CERC aqui da nossa universidade. Estou falando dela, psicóloga Suzel Ramos. Bom dia, Suzel. Bom dia, Elis. É um prazer sempre vir aqui. Eu adoro vir na Rádio Unesc. Que bom que mais uma vez a gente pode estar aqui, né? E a gente fica feliz em te receber também. E agora, para falar de Setembro Amarelo, mês de valorização à vida, Suzel, fala um pouquinho pra gente desse mês. Bom, é importante a gente falar sobre saúde mental o ano inteiro, né? Mas Setembro Amarelo é um mês onde a gente consegue focar em falar sobre o cuidado da saúde mental, de falar sobre políticas públicas para a saúde mental também, e principalmente alertar, né, como que se cuida, quais são os sinais, quando que você tem que pedir ajuda, né, procurar ajuda, enfim. Então, que bom que a Rádio Unesc fez esse chamado, tá conversando com a galera sobre esse assunto que é tão importante, né, para a vida das pessoas. Suzel, quais os sinais mais comuns que indicam que alguém pode estar passando por uma crise emocional? A crise emocional, elas são diversas, né? Não existe só uma crise emocional, só um tipo de crise, né? A gente tem a crise ansiosa, tem a crise de raiva, crise de choro, né? Tem crises que são muito graves, que a pessoa pode vir a se machucar. Então, a gente precisa entender que tipo de crise que a gente está falando. A mais comum, né, que geralmente acontece com a população é a crise ansiosa, que a pessoa fica sem ar, acha que pode morrer de infarto, que a gente pode, né, chamar de... tem pessoas que falam que é crise de pânico, crise ansiosa, que elas são bem parecidas. O que muda é o nível de pensamento, assim, né? Então, essas crises de ansiedade, ela é muito fisiológica, né? A gente fica sem ar, a gente fica com dormência nas mãos, a gente fica tonto. Isso causa um certo... assusta para quem não sabe o que está acontecendo, principalmente quando é a primeira vez. Porque realmente acha que está infartando. Então, é importante saber os sinais, assim, diferenciar. Tem as crises de raiva, né? Geralmente, a pessoa ela pode ter explosão de raiva, vir machucar alguém, quebrar coisas, gritar com as pessoas. Isso também é uma crise emocional. Isso geralmente está ligado a um transtorno psiquiátrico ou, enfim, está num processo de sofrimento muito profundo psíquico que ela precisa ser olhada com atenção, né? Então, toda crise precisa ser olhada com atenção porque ela tem um motivo. O que está motivando essa crise? E a crise que a pessoa pode vir se machucar, a gente precisa entender que ela tem sinais antes, né? Quem sabe a gente não precisa chegar nessa crise que a pessoa pode acabar se machucando outra pessoa. Então, precisa ter muito cuidado ao seu pensamento, porque toda crise, antes de ela acontecer, seu pensamento, o seu corpo, ela já tem dado sinais antes. Então, não precisa chegar no fundo do poço para conseguir pedir ajuda ou perceber que está precisando de ir ao médico ou ao psicólogo, né? Suzel, e como diferenciar uma fase difícil da vida de uma crise? Olha, a crise, ela tende a ser muito... ter um rompante e ela passa muito rápido também. Por exemplo, se eu tenho uma crise de ansiedade, ela começa geralmente do nada. E ela é muito rápida. Em 10 minutos ela pode passar, em 15 minutos ela pode passar. E ela geralmente não está ligada a um evento que aconteceu, assim. Geralmente fala, nossa, eu tive uma crise de ansiedade do nada. Eu tava no meu quarto e eu comecei a suar, a passar mal. Então, claro que existe uma motivação, mas geralmente a crise de ansiedade, a pessoa não consegue ligar a algo específico no momento. Quando a gente tá num momento ruim, ela tem uma motivação, né? Eu briguei com o meu namorado, eu tô numa crise no meu casamento, ou eu tô passando por um processo difícil no meu trabalho, e isso pode gerar um sofrimento psíquico.
né? Então, a crise de ansiedade, ela é as crises emocionais, ela é um acúmulo de coisas que não foi tratada ou não foi cuidada. E aí, o teu corpo chama atenção. Oi, olha aqui pra mim. Esse é a diferença, sabe? Ele é um acúmulo de coisas que você nunca olhou, ou que você olhou, mas não deu tanta atenção, e o teu corpo chama atenção. Ou você para, se cuida, ou o seu corpo vai parar por você, e aí você vai ter uma crise de ansiedade, de pânico, ou depressiva, de raiva. Você precisa prestar atenção, assim. E às vezes a pessoa ajuda tanto o outro, né? Se doa tanto pros outros, olha tanto pros outros e esquece de olhar pra si, né, Suzana? Vai que deixando, né? Vai deixando, às vezes acha que não precisa de ajuda, acha que vai passar, né? É só uma fase. O adoecimento psíquico, ele pode ser uma fase que passa, mas se você tratar. Eu costumo dizer que o adoecimento psíquico, ele precisa ser tão cuidado quanto o adoecimento cardíaco, quanto a diabetes, né? Quanto algo físico. Então, não deixe as coisas piorarem. Se você vê que está tendo sinais de um adoecimento, que o teu corpo e os teus pensamentos, eles não estão como antes, procura ajuda já no começo, para não precisar passar por situações como essa, assim, né? Perfeito. Não tenha vergonha de procurar ajuda. Procure a ajuda, né? Isso. Existem mitos comuns sobre crises emocionais que as pessoas precisam ter clareza para desmistificar, Suzel? Tem muito mito? Muito mito, e o principal delas é falar que a pessoa tá querendo chamar atenção, né? Ai, deixa que ela tá querendo chamar atenção. Olha, que bom que ela tá querendo chamar atenção. É essa fala que eu digo, assim, porque se ela não chamar atenção, é mais perigoso ainda, porque essa pessoa, ela pode piorar a condição de saúde, às vezes ela não consegue chegar ao atendimento médico, e ela, de fato, pode chegar numa situação que ela pode, de fato, se machucar. Então, as crises, ela precisa ser olhada como algo sério. Geralmente, né, as pessoas falam, isso não vai acontecer. Quando a pessoa está realmente pensando em se machucar, né, realmente na questão do suicídio, tá tudo bem a gente falar essa palavra também. A gente precisa levar isso a sério, né? Isso não vai acontecer. E como é que tu pode me dizer que isso não vai acontecer? Tu me garante que isso não vai acontecer? Não, tu não me garante que isso não vai acontecer. Então, precisa ser levado a sério. Se a pessoa tem esse tipo de pensamento, de querer sumir, de não querer mais estar aqui, de querer andar sem rumo, sabe? São falas muito comuns. Eu queria só andar, pra lugar nenhum. São pensamentos que a gente precisa chamar atenção para eles. São pensamentos que a gente precisa cuidar. Porque são pensamentos que a pessoa realmente pode aderir, né? Fazer. Então, esse tipo de pensamento a gente precisa cuidar, né? Se a pessoa... eu acho que isso não vai acontecer. Bom, eu acho que pode acontecer. A gente sempre pode pensar... A gente tem que pensar isso pode acontecer. Para conseguir fazer o encaminhamento certo, para a gente ter esse cuidado com essa pessoa. Encaminhar o psiquiatra, entrar com intervenção medicamentosa, né, fazer as psicoterapias necessárias que precisam ser feitas para que essa pessoa não tenha mais esse tipo de pensamento. Porque não é natural esse tipo de pensamento. Não é normal esse tipo de pensamento. A gente foi criado para se proteger e não para querer sumir. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado, assim. Suzel, vamos falar um pouquinho da importância da rede de apoio, de oferecer uma escuta ativa e empática para a pessoa também, sem julgar ou minimizar o sofrimento da pessoa? Olha, é importante a gente sempre levar a sério o que o nosso amigo está falando, né? Então, eu acho que a gente não tem que diminuir o sofrimento. Por exemplo, se o teu amigo quebra a perna, isso não é algo sério, tu não vai ficar preocupado? Por que eu não vou levar tão a sério quando o meu amigo tá dizendo que tá em sofrimento, que tá querendo sumir? Então, é importante levar a sério o que essa pessoa tá falando. Mas é importante também saber qual é o teu limite para isso, sabe? Porque você não vai conseguir salvar esse teu amigo, você não vai conseguir ajudar esse teu amigo, porque se você não tem preparo para isso. Então, precisa entender qual é o papel da rede de apoio, qual é o papel dos profissionais de saúde. Né? Então, assim, quando o teu amigo... Vou voltar o quebra-perna. Quando o teu amigo quebra-perna, não vai você fazer o raio-x, não vai você fazer... colocar gesso na perna dele. Você vai ajudar a levar no hospital, a chamar o SAMU, ou vai ajudar a chegar ao profissional de saúde adequado.
Quando você perceber que o seu amigo tá passando por situações complicadas na saúde mental, é incentivar a procurar ajuda, é levar na UBS, no famoso postinho de saúde, ou até aqui nas clínicas integradas, que a gente tem bastante suporte psicológico. Enfim, ajudar essa pessoa a entender que precisa de ajuda, né? E é importante a pessoa que está precisando de ajuda falar sobre a sua saúde mental, né? Achar pessoas que consigam acolher isso. Porque, às vezes, o nosso pensamento te isola das coisas. Ninguém liga pra mim, eu me sinto muito sozinho. Isso são pensamentos intrusivos que acontecem quando a pessoa tá num processo de adoecimento de saúde mental. E aí é importante você reconhecer a sua rede de apoio. Então, assim, quem é a pessoa que você ligaria se tu batesse teu carro no trânsito? Sabe? Quem é a pessoa que você gosta de contar uma fofoca e você não pode contar pra ninguém, mas pra aquela pessoa tem segurança pra contar? Sabe? Quando tem uma fofoquinha, nananã. Às vezes a gente tem que começar a pensar esse tipo de coisa, assim, pra gente se sentir seguro com a pessoa, sabe? E é isso, é conseguir falar e conseguir entender também os seus pensamentos, porque às vezes a pessoa tá adoecendo e não percebe que tá adoecendo. Suzel, o que dizer e o que evitar falar no conversar com uma pessoa que está em crise? O que evitar falar eu tô me sentindo ansioso. Então se acalma, né? Se a pessoa está ansiosa, não é uma questão de se acalmar. Já aconteceu também de eu ouvir o seguinte, assim, eu tô passando por um processo depressivo, nossa... Mas pensa positivo, as coisas vão mudar. Não é só pensar positivo. O processo de adoecimento psíquico não é só pensar positivo, né? O adoecimento é algo muito sério. Não é só mudar o pensamento. Nossa, se fosse assim, a gente não teria essa quantidade de pessoas tão depressivas, né? Então, ninguém quer ficar depressivo. Se tivesse controle dos pensamentos, não ficaria depressivo. Então, se a pessoa tá falando pra ti que tá doente, que tá precisando de acolhimento... Cara, às vezes não precisa nem falar nada. Às vezes é um abraço, às vezes é só escutar. Às vezes é perguntar o que tu precisa. O que tu precisa de mim? O que tu quer que eu faça? Sabe, eu tô aqui, vamos no parque? Tomar um chimarrão, tomar um café lá. Vamos ir no shopping, fazer uma coisa diferente. Vamos sair de casa, sabe? Porque, às vezes, é isso que a pessoa precisa, né? É sair de casa, é fazer alguma coisa diferente. Enfim, eu acho que é esse o suporte que a pessoa precisa, né? Quando a pessoa tá em crise, eu acho que também é importante dizer... Quando a pessoa tá em crise mesmo, em crise ansiosa, tá faltando ar, tá vendo que a pessoa realmente tá passando mal, o que tu pode fazer? Eu geralmente falo que é pra ir pra uma unidade de saúde. Vai pro UPA, vai pra UBS, sabe? Às vezes você não vai dar conta, se você não é um profissional de saúde, você não vai dar conta daquele conteúdo. Então, chama uma pessoa da saúde, um profissional da saúde, seja o SAMU, ou se você tem carro, bota essa pessoa no carro e leva para um lugar, para uma unidade de saúde, para que os profissionais de saúde consigam agir naquele momento. Porque às vezes é tão desesperador para aquela pessoa estar naquele momento, que você não vai conseguir ajudar. Mas você consegue ajudar levando para a unidade de saúde. E lá tomando um medicamento adequado, já acalma. E aí depois você consegue conversar com essa pessoa e ajudar ela a procurar um profissional que possa dar consequência para aqueles conteúdos da cabeça dele, né? Suzel, a gente tem perguntinha aqui para você. Qual é a melhor forma de abordar alguém que aparenta estar em crise? Depende da crise, assim, né? Primeiro, você não se coloque em risco. Porque se a crise é de raiva, você pode apanhar. Você tem que se preservar. Se você percebe que essa crise tá muito, muito grave, que você não consegue ajudar, é porque é isso. Às vezes você não tem preparo. Chama o SAMU. Chama o SAMU, assim, sabe? Você tem que avaliar a situação. A crise é de choro, fica do lado da pessoa. Né? A pessoa tá chorando, e aí, tá tudo bem. Se a crise é de ansiedade, a pessoa sabe que tem ansiedade, leva ela para um lugar mais calmo, tira ela desse lugar onde ela tá, deixa ela respirar, ajuda ela a respirar, porque às vezes a pessoa não consegue fazer esse exercício de respiração. Então ajude ela a respirar, respira com ela.
Às vezes a pessoa não sabe que tem crise de ansiedade, acha que tá morrendo. E você também não sabe, nunca passou por isso. Eu sempre oriento, chama o SAMU. Ou os bombeiros, enfim. Se tá aqui dentro da universidade, né? Que já aconteceu, chama o SOS, leva nas clínicas integradas. Porque às vezes você não vai dar conta, sabe? E se você é a pessoa que tá passando mal, tendo uma crise de ansiedade, tem algumas técnicas que vai te ajudar. Né? Então, assim, se você sabe que tem crise de ansiedade, que essas crises acontecem com você, você precisa entender quais são os sinais, né? Você não consegue respirar direito, você tem um monte de pensamento na cabeça, geralmente esses pensamentos são negativos. A sua mão adormece porque tá te faltando ar, né? Geralmente a mão, ela adormece, o pé também. Então, a pessoa fica tonta. Então, assim, primeiro de tudo, respira. Você precisa respirar. É difícil? É difícil, né? No primeiro momento, você vai ter dificuldade porque você está sem ar. Então, respira muito fundo pelo nariz e solta pela boca. Não respira pela boca. Respira pelo nariz e solta pela boca. Começa a prestar atenção em sua volta. Usa o sentido dos olhos. Olha as cores que estão em tua volta. Olha os objetos que estão na tua volta. Começa a prestar atenção no seu ambiente. Depois que isso acontecer e você continua respirando, você presta atenção no seu corpo. Presta atenção aonde seu pé está tocando, aonde a sua canela está tocando. Presta atenção na sensação da roupa no seu corpo. Porque o que acontece? Na crise de ansiedade, o seu pensamento ele é tão rápido, ele está pensando tanto no futuro, tanto nos problemas, que essa técnica faz com que o seu cérebro volta para o aqui e o agora. E aí você consegue passar a crise. Você se controla naquele momento. Então, naquele momento, você consegue sair da crise. E é muito importante que você entenda que essa crise de ansiedade vai passar. Você não vai morrer. Vai passar. Então, assim, é muito importante que você preste atenção nisso. E comece a falar contigo mesmo, cara. Vai passar, é uma crise de ansiedade. É muito ruim no momento, mas ela vai passar. E ela passa, tá? Mas, assim, se você não sabe o que tá acontecendo... Porque a gente tem que tirar a teima, né? Realmente é crise de ansiedade ou realmente eu tenho um problema cardíaco, eu tenho uma crise de asma. Você precisa saber o que é. Então, se é a primeira vez que está acontecendo, vai ao médico. Não tenha vergonha de ir no UPA, ou na unidade básica, ou até mesmo nas clínicas integradas da Unesc, no SOS. Porque a gente precisa tirar todas as dúvidas. Se é uma questão física, né, do pulmonar ou cardíaca, se os sinais vitais estão ok, se não estão. E aí, se tá tudo ok, os sinais vitais estão ok, então realmente é uma crise de ansiedade, ela vai passar, tá tudo certo. Depois você procura ajuda adequada, seja no psiquiatra, seja no psicólogo. Dicas preciosíssimas aqui no nosso check-up com a psicóloga Suzel Ramos. Tem mais perguntinha para você, Suzel. Ao oferecer apoio a alguém em crise, como cuidar da própria saúde mental? É entender o limite, né? É difícil lidar com pessoas que estão em adoecimento mental, assim. Não dá para romantizar, dizer que é ok. Não, é difícil. É difícil cuidar de qualquer pessoa que está em adoecimento, sendo ela mental ou não, né? Então, assim, é entender até onde você pode ir, né? Às vezes você entrou num negócio de querer salvar aquela pessoa. Não é assim. Você tem um apoio, você deixa o seu telefone ligado para a pessoa. Você pode me ligar quando você precisar. Se coloca à disposição para sair, né? Dar uma volta com essa pessoa. Ser amigo dessa pessoa, conversar com essa pessoa. Mas é importante que essa pessoa procure ajuda. Porque se ela negar ajuda, como que você vai ajudar ela? Né? Então, assim, é importante entender até onde você pode ir. E deixar claro, eu consigo ir até aqui contigo. A partir daí, você precisa aceitar ajuda. É contigo os profissionais da saúde. Porque, às vezes, a gente não tem capacidade, no sentido de conhecimento mesmo. Porque, assim, os profissionais estudam anos para conseguir ajudar essa pessoa a melhorar. Né? Às vezes, só a tua boa vontade não vai conseguir ajudar. Então, você não vai suprir o papel do psicólogo, do psiquiatra. E tem mais uma perguntinha aqui que diz assim: é comum que as pessoas se sintam impotentes diante da dor do outro?
Como lidar com esse sentimento, Suzel? É comum porque você não consegue tirar essa dor dele, né? Porque às vezes você ama tanto aquela pessoa que você não quer que ela sofra. Então é comum esse sentimento e eu acho que tá tudo bem se sentir dessa maneira. Eu acho que as emoções, os sentimentos, eles são legítimos. Mas eu volto a dizer, assim, você precisa entender o seu limite, né? Não adianta você entrar em sofrimento também. Porque daí, aí mesmo que você não consegue ajudar o seu amigo ou o seu familiar, enfim. Então você precisa saber o seu limite, entender que essas emoções, elas são legítimas, né? Tá tudo bem você se sentir dessa maneira, mas vamos pensar racionalmente. Você sugeriu o tratamento para essa pessoa? Você está presente na vida dessa pessoa para ajudar? Então, assim, se você disse sim, então a impotência é só um pensamento intrusivo, né? É só um pensamento que passou, mas é importante que a partir do momento que você entenda seus limites, o limite do cuidado, tá tudo certo. Suzel, para fechar, quais as principais estratégias para prevenir crises emocionais? Olha, é importante entender que a saúde mental, o cuidado com a saúde mental, o desenvolvimento da saúde mental não é uma questão individual, ela é uma questão coletiva. Então, eu costumo dizer que saúde mental, ela é também sobre o acesso à saúde pública, é também ao acesso a um trabalho digno, a uma moradia, à alimentação, porque quando a gente não tem acesso a isso, a gente adoece. Então, são questões básicas, a gente precisa pensar nisso. Porque se eu adoecer, para onde que eu vou ir, né? Se não tiver a saúde pública. É interessante também, agora, numa questão individual, a gente pensar, né, em fazer exercício físico. É fundamental para a saúde mental isso, fazer exercício físico. Alimentação adequada, diminuição do álcool. Gente, quem tem propensão à depressão, à ansiedade, não dá para beber todo final de semana ou todos os dias. É importante ter um limite para isso. Uso do cigarro, né, das outras drogas, né, maconha, cocaína, tudo isso prejudica a saúde mental. Então, evitem, não utilizem esse tipo de toxina. E também, né, ter sua vida social. Assim, não adianta focar só no trabalho, né? É importante também construir uma vida para fora do trabalho, sair com os teus amigos, sair com os teus familiares, dar uma volta na cidade, isso tudo é importante. Manter os seus papéis estabelecidos, né? Então, é isso, assim, ter um equilíbrio na vida é importante. Falou e disse, psicóloga Suzel Ramos participando do nosso check-up série especial Setembro Amarelo, mês de valorização à vida. Suzel, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, estou sempre à disposição e que bom que a gente conseguiu bater esse papo hoje. E assim, a gente encerra mais uma edição do nosso podcast Check-up. E lembre-se, o ontem se foi, o hoje é o agora e o amanhã é uma incógnita. Por isso, vamos viver o hoje intensamente. Um grande abraço e até a próxima edição.